E aí pessoal, bacana? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu vou falar como que eu trabalho, né? E vou dar alguns exemplos para vocês também. Por exemplo, se o computador parar de funcionar ou o notebook está com algum problema, qual que é o procedimento que eu realizo? Primeiro, quando a gente passa mal, quando a gente está com algum problema de saúde, qual que é o procedimento correto da gente fazer? Ir até o médico e lá normalmente o médico ele vai pedir alguns exames para identificar, né, o que a gente tem, e após esses exames, com os resultados, né, ele vai passar ou um tratamento, ou uma cirurgia, ou um medicamento para a gente curar, né, o problema que a gente está naquele momento. Alguns procedimentos, no caso da parte médica, pode ser bem mais demorado. Na informática também isso pode acontecer. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, por exemplo, um computador ele parou de ligar, ele não está ligando mais. Muita gente quer que eu faça um orçamento à distância, por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, sendo que pode ser inúmeras as possibilidades do computador não ligar. Até mesmo a própria energia não está recebendo, né, não está saindo da tomada e passando para o computador. Pode acontecer esse caso. O que acontece muito é que o pessoal sempre quer resolver o problema no menor tempo possível, com o menor preço investido. E na maioria dos casos a gente não consegue resolver de uma forma rápida. E por isso que eu trabalho de uma forma diferenciada, que de acordo com as minhas experiências, eu fui sempre adequando a necessidade de realizar alguns procedimentos. E quais que são esses procedimentos? Primeiro, o equipamento não está funcionando ou está com algum problema. A gente tem que fazer uma análise. Nessa análise a gente faz uma análise visual, caso a máquina não esteja ligando. A gente, no caso, se for um problema de sorte, a gente vai analisar o problema e identificar o que vai ser necessário para resolver. Então o primeiro passo seria a análise. O segundo passo, a máquina não está ligando. A gente tem que fazer alguns testes. Colocar outra fonte, testar as memórias, verificar a BIOS, resetar a BIOS, e outros procedimentos também que são inúmeros, que eu não vou ficar aqui citando todos para vocês. Depois dos testes, a gente tem o diagnóstico, que vai ser necessário trocar a fonte. Não, nesse caso aqui vai ser necessário fazer uma limpeza física na máquina e a reconfiguração da BIOS. Então esse é o diagnóstico. E para finalizar, o diagnóstico ele vem junto do orçamento, que é informando para o cliente o que vai ser necessário realizar com os preços praticados pela Macromicro. Eu trabalho dessa forma. Tem muita gente que gosta de passar informação, muitos técnicos, né, que passam informações com suposições. Pode ser que seja a fonte, o valor é tal. Pode ser que seja uma reinstalação do sistema operacional. Em alguns casos, o problema pode ser outro e reinstalando o sistema vai resolver. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho dessa maneira que vocês estão vendo no vídeo, porque para mim essa é a maneira correta, é a maneira que a gente tem maior qualidade no serviço e a gente evita do equipamento dessa forma retornar para o laboratório num curto espaço de tempo. Eu vou mostrar agora na sequência, se possível, 2 exemplos de problemas em máquinas, né, que podem acontecer e algumas das soluções que pode resolver o problema. Pessoal, primeiro exemplo, essa máquina acabou de chegar aqui no laboratório e o cliente informou que a máquina não está ligando. Ele fez alguns testes na casa dele lá, verificou a tomada e falou que a tomada está funcionando e a máquina mesmo assim não está ligando. Nesse caso, qual que é o procedimento que eu adoto? Eu vou começar primeiro por uma análise visual, vou verificar se tem algum componente visivelmente danificado, né, queimado, se tem algum componente ali com algum dano visual. Se não tiver, eu vou passar para o próximo procedimento, né? Qual que seria o próximo? Eu vou desconectar gravador, HD, o que for possível desconectar da máquina, eu vou desconectar e tentar ligar.
Se não resolver, eu vou partir para o próximo passo, vou colocar outra fonte na máquina. Se não resolver, aí eu vou ter que fazer o seguinte, pegar uma placa-mãe compatível, pegar as memórias do cliente, o processador, colocar nessa outra placa e ligar, ver se vai funcionar o processador, as memórias, o HD, a fonte. Eu retiro essa fonte, tento fazer ela funcionar numa máquina minha. Então são inúmeros os procedimentos de teste até a gente chegar num diagnóstico. Esse é o primeiro exemplo. É uma máquina que não está ligando e pode ter vários problemas acontecendo, ou apenas um problema só que a gente só consegue descobrir realizando uma bateria de testes, uma análise visual para depois passar um diagnóstico e um orçamento para o cliente. Pessoal, segundo exemplo, essa máquina ela apresentou uma falha com o cliente e o sistema operacional não estava carregando. Segundo ele, ela deu uma tela azul e depois disso não carregou mais. Trouxe ela para o laboratório, eu fiz uma bateria de testes no HD com 2 programas diferentes, testei as memórias, fiz uma verificação interna na máquina se precisava fazer limpeza física, verifiquei temperatura no teste de memória, fiz uma inspeção visual e nada foi encontrado. Passei para ele o orçamento de recuperação dos arquivos, né, que estavam no HD, que na verdade é um backup, né, mas a gente trata como recuperação também. E após esse serviço, né, eu fiz a reinstalação do sistema operacional que o cliente também aceitou a realizar o serviço. Depois que eu fiz todo esse procedimento, eu testei a máquina novamente e nenhum problema foi apresentado nos testes. Fiz um teste de estresse durante algumas horas, fiz um teste com a placa de vídeo novamente, fiz alguns testes de acesso, né, aos programas, às configurações do Windows e nada apresentou falha no laboratório. O cliente pegou a máquina, levou ela para sua casa, ele trabalhou durante um tempo, a máquina não apresentou falha. No momento que ele estava executando alguns jogos que ele utiliza, né, no seu tempo de lazer, a máquina voltou a dar problema. Informei para ele que havia necessidade de fazer uma nova bateria de testes e que essa bateria de testes agora poderia demorar mais do que a primeira bateria. Em média, eu peço 3 dias úteis para testar um equipamento por completo. Por que eu peço 3 dias úteis? Um teste de HD ele pode demorar 2 horas, dependendo do disco, como pode demorar até 8 horas. E isso é um teste só, normalmente eu executo 2. Um teste de memória é mais 5 horas. Um teste em placa de vídeo, em média de 2 horas. Então, assim, a gente precisa de tempo para os programas executarem os seus testes e a gente receber um diagnóstico, né? E a gente concluir esse diagnóstico. Informei para ele que agora eu teria que utilizar a máquina ao seu extremo novamente, se possível colocar jogos na máquina, tentar jogar aqui, porém esse é um procedimento que para mim fica um pouquinho complicado no quesito de tempo, mas se for necessário a gente realizar esse teste, a gente vai realizar, a gente vai instalar jogos, se possível os mesmos que o cliente estava jogando, e para tentar descobrir o problema. E o que eu quero mostrar para vocês é que o quanto difícil em alguns casos a gente pode acontecer com a gente. Essa máquina, por exemplo, é um exemplo clássico. A máquina não apresenta falha nos testes e ela está com um problema. E aí a gente tem que pedir ao cliente para deixar a máquina aqui durante 4, 5 dias para diagnosticar o problema. Essa é a maneira que eu trabalho. Eu poderia muito bem chegar para ele e falar: tá com um problema no seu processador. A máquina é uma máquina um pouco mais antiga, de 4ª geração, não se vende mais processador novo. A gente teria que sugerir para ele a troca de processador, placa-mãe e memória. O custo vai ficar muito caro. Então a gente primeiro precisa de fazer um diagnóstico completo e preciso para depois passar um orçamento para o cliente. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar para vocês como que eu trabalho e o porquê de que alguns procedimentos a gente precisa de um tempo grande para testar o equipamento. Rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui.
esse é um teste de estresse que está sendo executado nesse momento na máquina. Estou utilizando o Prime 95 para testar. Estou utilizando o HW Monitor para verificar as temperaturas. E o gerenciador de tarefas para observar o uso do processador. O teste foi iniciado tem pouco tempo. Eu ainda vou verificar se está tudo normal nos testes. E na sequência eu vou informar para o cliente o diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Conto com a ajuda de vocês para avaliar o vídeo, deixar um comentário o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e precisando de alguns dos serviços, vai ter meu e-mail na descrição do vídeo e também nas páginas da empresa do Facebook e do Instagram tem meu telefone para contato. Muito obrigado e até o próximo vídeo.